A pergunta que não quer calar: qual é a coisa mais importante que faz parte da juventude? Se esforçar extremamente para ter um bom futuro? Ou fazer amizades que durarão por uma vida toda? Ou na verdade investir em um relacionamento verdadeiro repleto de amor e paixão? Bom, para o nosso prota nada disso realmente era tão importante assim. Para ele isso era ilusório e apenas coisas extremamente vazias. Existem algumas interações que são incompreensíveis entre as pessoas. Em outras palavras, é muito difícil achar pessoas que pensem de uma maneira mais parecida e também tenham o mesmo gosto. E na cabeça do prota, se ele simplesmente se esquecesse e escondesse o desejo natural de tentar entender e se aproximar de alguém, então o sentimento nomeado de amor perderia por completo o seu sentido. Porém, rapaziada, o nosso prota nada mais é do que um completo sigma e também recebe várias cartinhas de amor de várias garotas. Pessoal, venho pedir humildemente a quem não é inscrito no canal para que se inscreva para tá fortalecendo. E caso gostem e quiserem uma continuação, comentem aí. E é claro, mete o bala no like. E depois de ler a cartinha por um longo período de tempo, o prota fica se perguntando como é que ele reagiria a esse tal convite completamente inusitado. Enquanto para muitos é um sonho receber uma confissão, para o nosso pequeno sigma isso era um saco. Na verdade, era extremamente desconfortável para o garoto receber uma cartinha de confissão. A cartinha de confissão na verdade é de uma linda garota chamada Yao Yao, que se vira para trás surpresa perguntando ao prota se ele realmente estava por ali. Ele responde todo sem graça que caso o motivo do chamado dela for um relatório de atividade, então só bastava que ela colocasse no conselho da escola. Irritadinha, a garota responde que ele estava bancando o idiota de novo e ela já estava farta disso. E se o mesmo não a levasse a sério, então iria ter um grande problemão para resolver. O prota tenta se retirar daquela situação desconcertante, dizendo que se fosse sobre algum outro assunto ele não fazia ideia. Mas desse instante a garota puxa o coitado pela camisa, trazendo o mesmo para bem pertinho de si. Com os olhos todo galanteador, a garota diz ao prota que estava completamente em choque e sem reação, que realmente gostava muito dele. Muito mesmo, na verdade. O que deixa o nosso protinha Balkial extremamente em colapso é quando Yao Yao pede para que o mesmo seja o seu namorado. E definitivamente não era isso que ele queria. Agora, nessa situação, Balkial não sabe para onde correr, afinal ele não estava esperando que realmente o convite fosse a respeito de uma confissão de verdade e por fim, como ele sairia dessa confissão? Talvez ele devesse mesmo era aceitar, porém ele não queria se apaixonar e se ele a recusasse, bom, a garota nada mais era do que a campeã do clube de tiro de arco e flecha. Enquanto a garota balançava Balkial perguntando ao mesmo se ele quer ou não ser o namorado dela, o coitado resmunga consigo mesmo que realmente queria muito sair correndo dali. De repente em sua mente vem um pensamento que ele é uma pessoa forte que já passou por muitas batalhas e definitivamente ele é o mais forte quando se trata de fugir de uma situação ruim. Balkial coloca as mãos sobre o ombro da garota com todo carinho e pede desculpas a ela, mas tinha algo que ele precisava falar e quando o prota vai dizer que já estava gostando de alguém, acidentalmente ele acaba falando ao mesmo tempo que uma garota sinistra que estava ali aos arredores. E quando Yao Yao vê a garota, ela se vira para o prota perguntando ao mesmo se ele realmente iria usar a mesma velha desculpa que todos sempre usavam. Por um minuto em sua mente, Balkial começa a refletir a má sorte que ele tinha de se esbarrar com alguém dando a mesma desculpa que ele estava prestes a usar. Emburrada e séria, a garota pergunta ao prota o que ele realmente queria dizer a ela e que era para o mesmo desembuchar de vez e não ficar enrolando a coitada, fazendo ela de palhaça. Cabisbaixo e sem graça, o prota responde à garota pedindo desculpas e diz que não sabia como dizer, mas ele realmente já tinha alguém em seu coração e estava perdidamente apaixonado por essa pessoa. Yao Yao se aproxima do coitado e diz a ele que então era para ele dizer de quem é que ele gostava, caso contrário ela se confessaria para o mesmo literalmente todo santo dia, e que iria mesmo até a casa do prota para se confessar ou até a classe dele, e na real iria mesmo até a sala de reunião dos alunos para se confessar na frente de todo mundo. E com um olhar mortal para o prota, Yao Yao pergunta apenas mais uma vez quem é que roubou o coração do mesmo, que sem graça pedia para que ela se acalmasse. Enquanto ele pensava em um jeito de sair dessa situação, ele se perguntava por que Yao Yao estava fazendo isso com ele e o que ele deveria fazer, afinal tudo isso não passava de uma desculpa esfarrapada. Até que Balkial desembucha dizendo que a garota de quem ele gostava era definitivamente uma linda garota chamada Ning Shue. Yao Yao responde que se ela realmente era essa garota, então estava de boa, pois não achava que eles conheciam, então também não poderiam estar namorando ou alguma coisa do tipo. Além do mais que a garota iria sair da escola no próximo ano, então a garota de cabelos rosa diz que estava muito preocupada com essa notícia. Toda sorridente, a garota insistente diz para dizer ao prota que mesmo que ele não gostasse dela agora, ela ainda lutaria para que ele se apaixonasse por ela futuramente. A garota sai toda pomposa dizendo que já estava indo embora agora e pede ao prota para que o mesmo esperasse por ela, que ela buscaria ele amanhã de manhã. O prota fica resmungando consigo mesmo, se perguntando como ele pôde pensar que aquilo seria uma rejeição perfeita. Afinal, como foi que aquela garota confundiu tudo e por que tudo isso estava acontecendo com ele? No fim das contas, o coitado, além de todo o seu pensamento contra o amor, ele ainda não sabia se sua idade poderia ser um problema para namorar alguém ou não. Meio que galanteando o prota, a presidente do conselho estudantil, Tang Xin, pergunta ao mesmo se ele não tinha ido embora ainda e o que é que ele estava fazendo por ali a essa hora. Balkial toma um baita susto, dizendo a mesma que ela só podia estar brincando. Afinal, ele ficou voluntariamente para cuidar dos assuntos do conselho e cumprir o seu papel como vice-presidente. Tang Xin diz ao garoto que ele é uma boa pessoa e oferece uma bebida quente a ele, dizendo que deveria considerar que aquilo seria uma recompensa por trabalhar até tarde aquela noite. Todo sem graça, o garoto responde que estava muito bem, afinal sua mãe havia dito para o mesmo que fazia muito mal tomar café na parte da noite. A garota nesse momento faz uma cara de coitada, dizendo que havia feito o café com o maior carinho do mundo para o vice-presidente e ele ia desfazer da bebida sem mais nem menos. Enquanto ele pega a xícara dizendo que sempre
irá se lembrar da gentileza da presidente, ele fica refletindo quanto essa garota realmente era muito esperta mesmo. E toda no interesse, a garota diz que já que o vice-presidente mencionou a palavra gentileza, ela tinha total certeza de que ele iria querer retribuir esse favor de hoje para ela. Ao olhar mais atentamente para sua mesa, ele consegue perceber mais uma cartinha de amor e fica se perguntando de quem carambas era aquela confissão de amor. Sorrateiramente, a presidente se aproxima do prota e pergunta ao mesmo se ele poderia lhe dizer o que ele pensava a respeito do amor, deixando o coitado sem entender absolutamente nada. Com isso, várias perguntas começam a passar na mente do garoto, como por exemplo, se Tang Xin sabia sobre Yao Yao, ou se aquela carta na verdade era da própria presidente que foi até ali para lembrar ele por não ter visto a carta. E vendo que Bao Qiao simplesmente preferiu manter o silêncio, Tang Xin se aproxima mais ainda do mesmo, dizendo que ele não respondeu a pergunta dela. E bem no pé do ouvidinho do prota, a garota com uma voz extremamente sedutora pergunta ao prota o que ele achava daquela cartinha de amor que estava bem ali na sua frente sobre a mesa. E com o silêncio do garoto novamente, a presidente pergunta se isso queria dizer que o mesmo gostaria que ela o apertasse ainda mais forte do que antes, deixando o coitado sem saber onde enfiava a cara. Enquanto a garota abraçava o prota, ela ouve um barulho perto da porta e diz ao mesmo que poderia entrar, mas ao entrar o cara fica pasmo ao ver aquela cena em sua frente. Tang Xin consegue deixar o prota ainda mais confuso ao dizer para o mesmo que o problema já estava resolvido e logo o coitado pergunta do que é que ela estava falando. Ela responde que se ele receber 25 cartas de amor no mês, então irá entendê-la. E já que o vice-presidente era o único garoto que ela conhecia, então poderia lhe responsabilizar pelas cartas. E se senta dizendo que quase se esqueceu como pode o vice-presidente receber cartas de amor. Será que era pedir demais que Bao Qiao entendesse como Tang Xin se sentia? Um minuto de silêncio após esse momento constrangedor, o prota percebe que a garota estava tomando café na boa e mirando o celular em direção a ele, que completamente desconfortável diz que já estava muito tarde e pergunta irritado para a garota o que é que ela estava aprontando daquela vez. Carinhosamente, ela segura a mão do prota perguntando por que ele estava tão nervoso e se na verdade ele pensava que ela era uma completa pervertida ou alguma coisa do tipo. A garota pede a Bao Qiao para que o mesmo tapasse os seus olhos com a mão e o mesmo respeita, mas em pensamento ele resmungava que estava com um pressentimento muito, mas muito ruim mesmo sobre isso. Ameaçando o coitado do garoto que já estava com medo, a presidente disse que se ele espiasse através dos dedos, então ele estaria uma baita enrascada com ela. Enquanto o prota estava com seus olhos completamente fechados, ele começa a ouvir alguns sons e se pergunta à presidente o que é que ela estava fazendo. Enquanto ela terminava sua maldade, ela pergunta ao prota se esse barulho que o mesmo estava ouvindo agora agradava os seus ouvidos. Logo Tang Xin diz ao prota que o mesmo já poderia abrir os seus olhos, e logo ele se depara com ela vestida de uma forma completamente diferente, perguntando a ele o que ele tinha achado da nova roupa dela. Completamente envergonhado, o prota responde a pergunta da garota dizendo que ela estava linda, mas também a pergunta por que ela tinha trocado de roupas ali no escritório, afinal qualquer um que entrasse poderia ter visto ela se trocando de roupa. Sem graça, ela pede desculpas ao prota e logo começa a se explicar, dizendo que era um jantar em sua família que ia ter e ela não fazia ideia de como se vestir ou o que faria e estava definitivamente com muita pressa. Tang Xin logo responde que definitivamente ela não trocou de roupa ali no escritório, ela simplesmente estava com esse vestido por baixo do uniforme, pois era bem fácil de esconder ele. Bao Qiao então pergunta a ela se a mesma não estava com muita pressa, como ela mesma havia dito, então por que ela estava demorando tanto assim para ir embora? De repente ela se lembra de algo muito importante que precisava fazer, mas havia se esquecido completamente e se vira para o prota dizendo ao mesmo que ele era muito descuidado. Ajoelhada em frente ao prota, ela coloca os botões da roupa dele dizendo que não estava certo, pois como membro do conselho, ser desleixado e deixar o botão cair assim definitivamente não pegaria tão bem. Enquanto o coitado ficava se perguntando desde quando seu botão havia caído, ele não percebeu. Ih, lá ele? Logo a presidente se retira dizendo que essa ajuda era uma recompensa extra por se voluntariar pela hora extra e se despede desejando ao garoto um ótimo trabalho noturno. E após toda essa situação, o prota finalmente havia entendido que não era uma carta de amor da presidente. O problema real é que agora ele não fazia ideia de quem seria, mas assim que ele abre a cartinha ele não conseguia acreditar. Era de Ning Jue, que perguntava ao mesmo se ele poderia ir até a cafeteria do bairro depois que saísse do colégio. Dessa vez o maluco ficou muito balançado e completamente desestabilizado, afinal essa garota era literalmente a rainha do colégio deles. Bao Qiao aceita o convite e vai até a cafeteria perguntando à garota se a mesma estava procurando por ele e queria o ver. Porém a garota simplesmente responde que Yao Yao conversou com ela pela tarde e completa dizendo que o principal motivo de ter chamado o mesmo até ali foi porque havia dito que gostava muito dela e também Yao Yao falou sobre os podres de Bao Qiao, dizendo que por aqueles motivos ambos não poderiam ficar juntos. E quando o garoto cospe o café, a garota pergunta ao mesmo se estava tudo bem com o prota, que responde imediatamente que estava sim. Porém não era bem isso que ela estava imaginando sobre ele. Ning rebate em seguida dizendo ao prota que imagina que isso na verdade foi apenas uma desculpa idiota e aleatória para poder então rejeitar Yao Yao sem magoá-la. O garoto logo confirma e agradece a mesma por entender, enquanto em pensamento se perguntava se esse era o verdadeiro poder de uma garota super inteligente e talentosa. E também reflete que provavelmente se enganou, afinal porque alguém como Ming se declararia para ele. Imediatamente o prota reverencia, pedindo desculpas à mesma por usar o fato de gostar dela como se fosse um escudo ou algo do tipo. A mina parece a Wandinha, mano, oxi. Ela ignora completamente o pedido de desculpas do prota e simplesmente responde dizendo que precisava perguntar ao mesmo se ele queria ser o namorado dela. O coitado chega a travar e pergunta à garota se ela estava falando sério ou se estava na realidade de zoação com a cara dele. Nesse instante, Ming responde ao prota que não tava pra gracinha e que o que realmente quis dizer é que queria que Bao Qiao fingisse ser o seu namorado. Ela responde que aquela garota se declarou para ele e não desistiria até ser rejeitada. Porém, ele não podia fazer nada sobre isso, então eles poderiam fingir
fingir ser um casal e vai ser a melhor forma de fazer as outras pessoas desistirem dele também. Contente, o Prota pergunta mesmo se ela realmente estava disposta a ajudá-lo e se na verdade ela não conseguiu despistar aquele garoto do pátio apenas rejeitando ele. Completamente entristecida, a garota de primeira mão fica quieta, mas após refletir um pouco, responde o Prota que a situação dela era um pouco mais complicada do que a dele na verdade. Ela se levanta dizendo que por fim isso era somente uma sugestão e que ele não precisava fazer nada forçado e poderia também pensar melhor a respeito disso. E deixando o Prota ali completamente pensativo, ela diz que naquele horário, depois de amanhã, ela estará esperando por ele a resposta do mesmo ansiosamente. E no dia seguinte, o Prota acaba tomando um susto logo pela manhã com sua irmã que aparece na cama do mesmo encarando ele. O cara pergunta em choque o que é que ela estava fazendo por ali. O garoto se levanta irritado dizendo que nem tinha tomado banho ainda e que definitivamente não tinha tempo para ficar de gracinhas por ali. E mais tarde, a sua irmã aparece com o café da manhã prontinho para o Prota, dizendo que o café da manhã com carinho da irmã estava preparadíssimo. Toda preocupada com seu irmão, ela pergunta ao mesmo se o café da manhã estava bom e na hora o garoto responde que a omelete que ela havia feito estava simplesmente fabulosa. Balquial aproveita o momento para perguntar à sua irmã se era normal que quando você está no colegial você receber várias cartinhas de amor de diferentes pessoas. A garota responde sem jeito que sim e o Prota logo pergunta como ela conseguia rejeitar os pedidos e se a outra pessoa não desistir mesmo após você ter dito não. A garota envergonhada responde que dizia a eles que namorava e se eles ainda não acreditavam nela. Então ela mostrava uma foto de seu irmão para que não a incomodassem mais. E depois dessa conversa embaraçosa ela diz que estava muito atrasada e iria para a escola agora. E ordena para que o Prota não se esquecesse de lavar a louça. Enquanto o Prota se perguntava se aquela realmente era a única forma e Yao Yao estava esperando por ele, se perguntando por que eu mesmo ainda não tinha dado as caras por ali. Assim que o Prota se depara com ela, fica surpreso por ela realmente ter ido até ali como tinha dito, mas também repara na forma como ela estava vestida. O coitado sai correndo, desesperado, dizendo que ao julgar pela forma que ela estava vestida, definitivamente iria fazer ele repensar sobre a rejeição à força enquanto a garota gritava pelo nome dele. Igual um bicho, a garota pula na carcunda do Prota, mandando que o mesmo parasse de correr imediatamente, enquanto o rapaz fica se questionando que tipo de comédia romântica a vida dele acabou se tornando. Desesperado, Balquial diz a ela que tudo aquilo não passava de um evento de clube de arco e flecha na cidade, então por que carambas ela o arrastou até ali? A garota logo responde que fez um monte de coisa para poder tirar o Prota do trabalho e ir no encontro com ele, chamando o mesmo de ingrata, enquanto o Prota pergunta quem iria querer ir no encontro com ela e se na verdade ela não devia estar estudando. Até que no meio do caminho ela acaba se deparando com um rapaz loiro e resmunga que de novo esse cara chato estava ali. E na hora o Prota pergunta quem era aquele sujeitinho. Rapidamente a garota responde que o nome do loirinho era Darling e chama o Prota para sair dali e ir para um outro lugar, afinal estava fazendo muito sol mesmo. E com essa mudança repentina da atitude da garota e também de humor, o Prota fica mais confuso ainda tentando entender qual era dessa mina. Ela logo cochicha para Balquial, dizendo ao mesmo que caso ele não cooperar, então ela irá trocar os alvos do clube de arco e flecha por ele amarrado com uma maçãzinha na cabeça. E na frente de Darling, a garota sai se despedindo do Prota como se eles realmente estivessem namorando, e diz que iria praticar para o evento e com isso o Prota entra na dança e diz que iria esperar por ela. Enquanto o garoto refletia que Yao Yao realmente era uma garota extremamente interessante, ele logo desvia dos olhares a paquera de outras garotas que cobiçavam ele ali por perto. Darling, ou melhor Lingu, chega no Prota se apresentando e diz que acreditava que o mesmo fosse o vice-presidente do conselho estudantil Balquial, deixando o garoto meio surpreso na real. Ele estende as mãos ao Prota dizendo que era o capitão do clube de arco e flecha, e completa dizendo que ouviu dizer sobre o Prota e Yao Yao, só não esperava vê-los por ali, enquanto o Prota fica se perguntando por que esse cara era tão convencido daquele jeito. Ele diz que era bem difícil trazer Yao Yao ali hoje, mas já que a convidou naturalmente iria mandá-la embora depois da reunião, afinal ele não precisa atrapalhar o vice-presidente com outra viagem. Balquial reflete que aquele mano realmente era bem legal, mas de verdade parecia que algo estava errado, afinal ele também estava ali para ver Yao Yao. Enquanto a garota estava ali encolhida de vergonha, o loirinho fica bajulando o Prota e diz que se o mesmo não estiver interessado no evento, poderia ir embora, então ele explicaria para Yao Yao. Estressado, Balquial passa pelo garoto deixando o mesmo no vácuo e diz que caso ele não tenha entendido, ele estava ali pelo conselho e não se importava com quem deixaria de levar ou não Yao Yao embora. E completa dizendo que acima de tudo isso entre ele e Yao Yao não era da conta do mesmo e se retira pedindo para que o garoto o seguisse. Enquanto isso a garota toda apaixonadinha estava observando o Prota que de certa forma estava defendendo a coitada daquele maluco. O Prota já estava na real extremamente entediado e se perguntando quando é que aquele evento terminaria, quando de repente ele acaba derrubando a pasta de Yao Yao no chão e espalhando alguns papéis. Com isso ele consegue ver um punhado de livro estranho que a garota ali e começa a se perguntar o que carambas essa menina ali em um dia comum como aquele. Enquanto ele recolhe os papéis do chão, ele ouve alguém resmungando sobre uma garota que parecia uma bruxa, narcisista e completamente egoísta e egocêntrica. Quando o Prota vai dar uma olhada mais a fundo, ele acaba se deparando com um loirinho rodeado de outras garotas, que diziam que não deixariam isso barato, afinal quem aquela garota pensava que era para dar um tapa no rosto de Lin e sair assim de boa. Com um olhar de coitado e nada convincente, o rapaz dizia para suas fanáticas que não fossem atrás da garota por sua causa, mas elas resmungavam dizendo que não deixariam isso barato. Porém, quando o Prota escuta as garotas afirmando que faria que a menina pagasse, Yao Yao chega até o mesmo e pergunta o que é que ele estava fazendo parado por ali. E depois de tomar um baita susto, o Prota pergunta ao O se ela poderia deixar ele em paz caso afirmasse a mesma que estava ouvindo alguma fofoca. Porém, a garota retruca dizendo que isso era realmente muito suspeito na verdade, pois quem garante que ele não estava ali espiando outras garotas? E logo Balquial responde que já viu garotas demais hoje e estava cansado de olhar para elas. Logo surtada pula para cima do
o Prota dizendo que ele tinha entendido bem o recado dela, e que isso era bom, afinal ele só deveria mesmo era olhar para ela. Mas do nada ela se retira de perto do Prota dizendo que como ele foi muito bonzinho com ela no dia de hoje, então ela iria cooperar com ele também. Yao Yao completa que só queria que ele vestisse as meias no pé de uma linda garota, e assim então poderiam ir embora dali. Linda onde, mano? Esse pé parece do Gollum. O Prota meio que recusa e a garota fica irritada, gritando que seus pés estavam limpos, afinal ele nem se importava com a recompensa que ela daria a ele. Mano, até eu fiquei com dó dela agora. Porém, quando o Prota responde que definitivamente não queria fazer isso, ela aponta um arco para o mesmo, ameaçando o coitado que por fim cede às vontades da madame. Depois desse momento agonizante aos suspiros, o Prota diz que é uma honra vestir os pés de uma linda garota. E convencida, a garota diz que entendia o que ele queria dizer. E por fim, depois de muito ódio espalhado, Yao Yao abraça o Prota agradecendo ao mesmo por ter acompanhado ela até ali hoje. E é claro, dizia isso de uma forma perdidamente apaixonada. E quando Bao Kiao pergunta à garota se ela e Lingu se conheciam muito bem, toda contente ela avança para cima do Prota perguntando ao mesmo se ele estava com ciúmes dela. Mano, que mina maluca, velho. Ela explica ao Prota que o loirinho na verdade era de outro colégio e normalmente eles nem se falavam. Mas ontem, quando eles estavam ajudando a arrumar as coisas para o evento, o mesmo acabou esbarrando nela propositalmente. E completa dizendo que após isso enfiou a mão na cara dele, mas não sabia se o mesmo havia contado isso para alguém, pois no evento tinha muita, mas muita gente mesmo brava e irritada com ela. E após ouvir isso, o Prota começa a refletir que não dava para acreditar que aquelas pessoas estavam secretamente envolvidas em tudo aquilo. De repente, a maluquinha começa a fingir que estava dormindo e o Prota, muito perspicaz, logo percebe isso. E quando parece que ele finalmente a beijaria, o maluco deita a garota no banco e sai vazado, quase que na velocidade da luz. Sério, eu não aguento esse mano. Até que Yao Yao começa a gritar para que o mesmo ficasse parado. Muito irritada e triste, a garota pergunta ao Prota por que ele não valorizava os seus sentimentos e não entendia nada sobre o coração das garotas. Sério, nem eu entendo, pô. Ela continua gritando ao Prota que quando você vê uma garota dormindo, você ajuda ela e a leva para casa. E na hora o garoto retruca perguntando de qual revista esquisita ela tinha tirado essa informação. Isso deixa a coitada da garota muito irritada e envergonhada, que sai chorando dizendo ao Prota que iria se trocar para que finalmente fossem embora. E grita mandando para que Bao Kiao voltasse imediatamente sozinho para a escola, enquanto o maluco suspirava de alegria. Afinal, era literalmente isso que ele queria desde o princípio. Porém, enquanto o Prota voltava para a escola, ele logo começa a se lembrar do acontecido com Lingu e reflete que precisava pelo menos evitar que aquelas garotas judiassem de Yao Yao. Pelo menos isso, né, mano? Mas fica se perguntando por que ele sentia que algo na verdade estava muito errado. Afinal, ele não fez nada na frente do Prota, ele só estava tentando fazer o mesmo e ir embora. Enquanto isso, as garotas que estavam planejando o mal contra a waifu Rosinha começam a dizer a mesma que agora que se encontraram poderiam então resolver o problema entre elas. A garota, na completa inocência, pergunta àquela renca de menina quem elas eram e o que queriam, afinal elas nem se conheciam. Logo então não teriam problemas nenhum para resolverem. E no mesmo instante a garota mete um tapão na cara de Yao Yao, dizendo que pelo menos agora ela conhecia, e que aquele tapa ali era para vingar o tapa que ela havia dado no Sr. Lingu. O cara, aquele pinguim que não falava, mano. Debochando-o, diz que então era disso que se tratava. E para provocar as garotas, diz também que a verdade é que o lixo geralmente adora ficar reunido e juntinho. Full pistola, a garota pega Yao Yao pelo colarinho rapidamente com ódio, pergunta mesmo quem é que ela estava chamando de lixo. Ainda debochando a garota que tem mais coragem do que o próprio protagonista, diz que era claro que ela estava se referindo àquelas 3 idiotas em sua frente e ao otário de Lingu, que são completamente um lixo. E quando a garota ergue a mão para bater nela, perguntando como ela ousava dizer aquilo, literalmente do nada o Prota surge de trás dela e segura a mão da mesma, impedindo que ela batesse em sua namorada fake. E debochando da garota, o Prota pergunta mesmo se ela era besta ou realmente gostava tanto assim de ser manipulada. E acrescenta dizendo que tudo isso na verdade era culpa do Sr. Lingu. Porém a garota ignora tudo o que ele estava dizendo e diz que sabia, mas amava resolver os problemas para Lingu. E mete um tapão na cara do Prota perguntando quem ele pensava que era para segurá-la daquela forma. E nessa hora o Prota fica encarando a garota com muito ódio e a mesma pergunta por que ele estava olhando para ela daquela forma, e até mesmo Yao Yao se assusta com o Prota. Logo o Prota ignora outra garota e puxa essa namorada para perto dele, dizendo que ela não tinha nada para fazer ali perto daquela escória, enquanto a mesma cochichava que ele deveria ter ido embora. Ele pergunta se ela realmente queria que ele fosse embora, então levaria ela junto com ele, pegando Yao Yao no colo de um jeito muito heróico. Enquanto a surtada e irritada lá atrás começa a gritar pelos dois, perguntando se ambos pensavam que poderia ir embora assim sem mais nem menos. E com isso o Prota, completamente já sem paciência, dá um suspiro e escapa de sua boca dizendo a Lingu que era melhor que o mesmo aparecesse imediatamente. Enquanto segurava sua amada, ele diz que as coisas já seriam bem ruins para o loirinho. Porém, se ele encontrasse o mesmo depois ali, bom, seria bem pior para o Pingu. Logo aquele maluco insuportável aparece dizendo que era exatamente como o presidente Bao Kiao tinha dito. Ele não começou, apenas só estava passando por ali e aconteceu tudo aquilo. Mas ao vê-lo ali, o Prota, depois de guardar toda a sua fúria do Tabef que levou na cara da garota, desconta tudo de uma só vez na cara de bumbum do loirinho. E com o maluco já arremessado no chão, o Prota termina dizendo que aquele soco era o troco do mesmo. E completa dizendo que da próxima vez em que ele quiser fazer algo de ruim para Yao Yao, era só pensar antes de que sua história covarde e ridícula fosse vazada no grupo do Zap da escola, e o garoto confirma que tinha entendido bem. E completa dizendo que aquilo que Lingu havia feito para Yao Yao, desde as fofocas e também esbarrar nela, estava nas filmagens de segurança. E por ser o vice-presidente do conselho estudantil, o garoto tinha acesso a elas. Completamente em choque, o maluco começa a se curvar para o Prota, dizendo que já tinha entendido muito bem e promete que jamais faria aquilo de novo. Enquanto as garotas perguntavam ao loirinho por que ele estava fazendo aquela forma ridícula. E o Prota completa a humilhação dizendo ao loirinho que ele não passava de um perdedor e não merecia a atenção de ninguém e muito menos o amor de Yao Yao, deixando a waifu Rosinha toda apaixonadinha.
coxinha. Mais tarde, Yao Yao entrega uma coquinha geladinha ao Prota para ele pôr no hematoma do tapa, pois seria difícil para o vice-presidente explicar que se meteu em uma briga no evento. A garota se senta e pergunta ao Prota como mesmo sabia que aquelas garotas iriam atrás dela, e logo o mano lança braba, falando tudo que ouviu enquanto tava espiando. E após Balkial contar tudo para a garota, a mesma diz que ele era inteligente, e também acabou roubando a cena de herói daquele maluco safado. O rapaz pergunta a Yao Yao onde é que estava a mocinha que ele iria salvar hoje, já que ela mesma havia dito que um herói só salvava uma mocinha, e a garota rebate perguntando o que é que ele queria dizer com aquilo. Toda fofinha, o Yao Yao diz ao Prota se já que o mesmo era o seu herói, então ele deveria se responsabilizar por ela a partir de agora. E depois de toda aquela tarde embaraçosa e cheia de problemas, o Prota volta para sua casa enquanto lavava a louça e Yao liga para o coitado muito irritada com ele. Aos berros, ela pergunta ao Prota por que carambas o mesmo fugiu dela naquele instante que ela disse que Bao seria responsável por ela. Por que será, né, ô maluca? Ao ouvir isso, o Prota apenas fica em silêncio, mas reflete que isso foi muito inoportuno, afinal, se ele não tivesse corrido, tinha ido de F com certeza por causa de Yao. Porém, enquanto o coitado tentava pensar em uma forma de responder as mensagens da waifu Rosinha, sua irmã chega perguntando se o mesmo estava falando com alguma garota. Rapidamente, Balkial guarda seu celular assustado dizendo que é impossível ele falar com alguma garota pelo telefone, e que na real se trata de uma empresa de imóveis que mandou anúncios para ele. E a irmã do Prota, que não é besta nem nada, ao ver o desespero do maluco, logo se dá conta de que isso estava completamente suspeito e diz ao mesmo que isso realmente estava muito estranho. Logo chega mais uma mensagem no celular do garoto e o coitado já fica em choque, porém sua irmã percebe isso e pergunta ao mesmo por que ele ficou tão preocupado quando chegou aquela mensagem. No desespero, o coitado tenta negar e jurar que na verdade não estava fazendo nada, mas sua irmã irritada ordena para que ele mostrasse então a mensagem da loja de imóveis. Por fim, a garota consegue pegar o celular de Balkial, que fica desesperada, pedindo para que ela deixasse isso pra lá, mas ela pede para que ele cale a boca e deixasse que ela apenas desse uma olhadinha no seu celular. Ao tentar desbloquear o celular do garoto e ver que a senha não era o aniversário dela, a garota já fica mais irritada, se perguntando que tipo de chucro não põe a data de nascimento da irmã como senha. Isso nem faz sentido, hein? Na maldade então, ela decide dar uma boa lição a seu irmão, e para que seu plano funcione, ela finge ter visto que realmente era uma empresa de imóveis, mas completa seu irmão que tem um porém nisso tudo. Com um olhar maldoso, ela vai guardando o celular do garoto e diz ao mesmo que será confiscado por um tempinho indeterminado. Porém, da forma com que ela tenta guardar o telefone, a garota só consegue derrubar no chão e do nada os dois desesperados correm olhar se tinha quebrado ou alguma coisa do tipo. Ao ver que sua mana ficou completamente triste e sem graça com a situação, o Prota tenta ajudá-la e diz que está tudo bem na verdade e chama ela para fazer alguma outra coisa, qualquer outra coisa. A garota logo pergunta ao Prota se ele tem certeza disso, que queria, e o mesmo confirma, enquanto fica se perguntando que sentimento era esse que sentia em seu peito. Deitado no colo dela, Balkial começa a perguntar para mesmo por que ela gostava dessas coisas meio estranhas, e se eles realmente eram irmãos, afinal eram completamente diferentes. Ela explica que limpar o ouvido de alguém é satisfatório e também é um hobby que relaxa muito e acalma todo o estresse que a pessoa esteja sentindo. Que bagulho bizarro, meu mano. Porém, envergonhado com uma das atitudes de sua irmã, o Prota se vira dizendo que iria trocar algumas mensagens com outras garotas, e provocando disso também que se sua própria irmã visse, ficaria muito furiosa. Ela dá um puxão na orelha do mesmo, dizendo que se ele quisesse tanto assim mexer no celular, era só ter dito e não precisava ter feito ela de palhaça, dizendo que faria outra coisa com ela, como por exemplo, deixá-la limpar o seu ouvido. Sai daí, ô esquisita. Ao olhar no celular e ver mensagens da Yao e também do presidente de conselho, o Prota resmunga que definitivamente ele estava lascado na escola. Suspirando, ele diz a Lulu, sua irmã, que não irá para a escola pela manhã, e a mesma apenas responde perguntando se amanhã na verdade não era sábado e se ele tinha se esquecido disso. E olhando nos olhos do Prota toda triste, a garota diz que isso significa que ele também se esqueceu de que irá na apresentação dela de dança no sábado. Porém, o garoto tenta disfarçar dizendo que ele estaria lá e estava muito ansioso para isso. Tentando disfarçar mais ainda, de uma forma desesperada, Balkial começa a dizer que se esqueceu que era sábado, porém havia dito que não ia para a escola no dia seguinte, pois precisava mesmo ir na importante apresentação de sua querida irmã. E com um olhar sinistro que chega a arrepiar a espinha, Lulu pergunta ao Prota se ele realmente iria, e o mesmo confirma dizendo que não poderia perder a apresentação por nada nesse mundo. Toda contente, a irmã do Prota se despede do mesmo, dizendo que já estava indo deitar, e Balkial se despede enquanto fica apenas mexendo no celular. Nas conversas com a presidente, o garoto acaba dizendo que iria ajudá-la, mas com isso a presidente diz que em forma de agradecimento irá passar na casa do mesmo para que pudessem jogar um pouco juntos pela manhã. Isso deixa o maluco completamente em choque, afinal não dá nem pra imaginar qual será a reação de sua irmã ao ver a presidente chegando na casa dele logo pela manhã. Balkial não é nada bobo e logo ao amanhecer corre até a biblioteca para que assim pudesse evitar que o pior acontecesse na frente de sua casa com a presidente e sua irmã. Quando Balkial chega na biblioteca, ele se sente rapidamente alguém e oferece um café para o mesmo, que aceita com toda a felicidade, porém realmente tinha algo de errado por ali. Enquanto ele estava bebendo café, logo Bao sente alguém se aproximando de trás do mesmo, encostando em suas costas, e logo ele percebe que essa sensação era muito familiar, lá ele 1000 vezes. Era a presidente do conselho, que estava toda feliz por ali e diz ao Yao Prota toda sorridente, e o maluco em choque responde todo sem graça o cumprimento da mina. Lá ele de novo sai fora. Completamente envergonhado, o garoto pergunta à presidente como é que a mesma sabia que Balkial estaria na biblioteca pela manhã. Afinal, ele nem sequer tinha avisado ela, pois havia se esquecido. De uma forma sensual, ela pergunta ao Prota se o mesmo sabia como é que os coelhos são pegos em armadilhas. E surpreso com a pergunta e desconfiado, o garoto apenas responde que não. Rapidamente, quase que na velocidade da luz, ela aparece perto do Prota e diz que era por causa que os coelhos são tímidos. Mas o lardão não entende a piada de primeira mão. E ao ver que o garoto não entendeu a charada, ela logo explica que quando
quando o caçador faz um barulho de um lado, o coelho sai correndo na direção oposta do barulho e assim são capturados. E acrescenta dizendo que nessa hora um caçador esperto só precisa saber algumas coisas sobre os hábitos do coelho antes de preparar a armadilha. E completamente na defensiva, o garoto se retira da conversa dizendo que a presidente era tão inteligente e talvez por esse motivo não conseguiu arrumar um namorado. E muito esperta como a garota ela responde dizendo que caso a pessoa que ela goste não seja tão esperto quanto ela, então daria muito bom e não conseguiria escapar dela. E ao ver o sorrisinho da garota olhando sinistramente para o prota, ele a pergunta o porquê disso e em pensamentos começa a resmungar que teria pesadelos com aquilo. Mudando de assunto para não ficar ainda mais envergonhado, o prota logo pergunta à presidente por que ela queria vê-lo pela manhã, e a mesma responde dizendo. E quando o garoto questiona sobre o que é que ela estava falando, automaticamente a garota responde que queria sair às escondidas com o mesmo. No mesmo instante, o bundão se levanta dizendo à presidente que já estava indo embora, e se despede da mesma dizendo que o motivo de sua ida era porque não estava passando muito bem. Porém, essa garota está ano luz à frente do prota e simplesmente dá uma rasteira no coitado, derrubando ele com tudo no chão antes que ele conseguisse sair dali. O plano funciona e antes que o prota caísse no chão, ela segura a mão do mesmo e diz para perguntar o porquê ele tomou a iniciativa de pegar a mão dela. Chavecando pra caramba, ela olha nos olhos do garoto e pergunta ao mesmo se ela deveria gritar chamando por ajuda por ter um pervertido ali perto deles. E enquanto a garota segura o prota com os pés por baixo da mesa, o cara assustado se pergunta quem é o doido que gritaria dentro de uma biblioteca. Vendo que o garoto agora estava completamente na palma de suas mãos, ela pergunta se o mesmo tinha melhorado e na hora ele confirma dizendo que estava se sentindo muito melhor. De uma forma romântica, ela tranquiliza ou não o garoto, dizendo apenas que queria apresentar alguém para Balkial e que o mesmo não precisava ficar tão em choque dessa maneira. Preocupado, o mesmo pergunta para a presidente se ela tinha noção do tanto de gente que queria arrebentar ele no soco por causa que ela usou ele uma vez como bode expiatório e que definitivamente ele não queria arriscar dessa vez. A garota, mano, não dá, me venceu na esperteza. Tira um jogo dizendo que caso ele aceitasse, então o jogo seria dele e o maluco indóide ao ver o game. Raça absoluta. Balkial fica extremamente impressionado olhando para o jogo e diz que aquele jogo ali só iria lançar dali a 3 meses e pergunta como foi que ela conseguiu uma cópia daquela obra supimpa. Sorridente, a presidente diz que nem consegue imaginar o quanto ele realmente gostava daquele jogo e pergunta se ele iria topar ou não, afinal estava com muito medo. Rapidamente o garoto começa a se curvar na frente dela e dizia que com certeza ele iria sair com ela e começa a implorar para que eles fossem imediatamente, deixando a garota feliz por seu plano ter dado completamente certo. Já no caminho do encontro às cegas, o prota pede para que a garota dissesse pelo menos quem era dessa vez para que assim ele pudesse pelo menos se preparar. Logo a presidente começa a explicar dizendo que ele voltou do exterior. A empresa da família dele está listada na fortuna de 500 bilhões e eles têm feito negócios com a família dela. E que no último jantar os mais velhos das duas famílias beberam demais e disseram que da idade certa para que pudessem se conhecer pessoalmente. Balkial responde porque ela não simplesmente rejeitava o garoto, enquanto em pensamentos refletia que se aquela mulher ali tivesse um namorado, então não iria mais incomodá-lo. E assim que a garota acaba de ouvir isso, corre abraçar o prota dizendo ao mesmo que ela não sabia como funcionaria. Afinal, o plano dele parece ser bom, porém nunca tinha sido testado. Porém, enquanto a garota ainda estava abraçando o prota, alguém chega chamando por Tangshin e diz a mesma que não estava esperando vê-la por ali, deixando os dois completamente assustados. Era a Ning que, olhando para o prota e percebendo de quem realmente se tratava, diz ao mesmo que também não estava esperando se encontrar com ele por ali. E quando Shin pergunta à garota o que a mesma estava fazendo por ali, ela responde apenas que estava só passando e acabou vendo os dois, então resolveu conversar com eles. Essa conversa também faz a garota se lembrar de dar a ele 2 cupons que ela se esqueceu de dar a última vez que se viram, e diz ao cara para que ele verificasse a data do cupom antes de usar. E completamente sem graça e se retirando dali, a garota se vira dizendo ao prota que não iria querer atrapalhar o encontro do mesmo. Que clemão, hein, mano? Logo o coitado começa a entrar em choque por se lembrar de tudo que tinha combinado e até se esqueceu da apresentação de sua irmã que ele jurou ir, e ele já estava quase ficando atrasado para a apresentação. Enquanto o Bao estava desesperado por causa do compromisso com a sua irmã, a presidente diz ao mesmo que aqueles eram cupons de café gratuito, e completa dizendo que não imaginou que Bao fosse tão próximo da rainha da escola pelas costas dela. Rapaz, finalmente Bao tem uma ideia e ao ver que estava ficando mesmo sem tempo, rapidamente puxa Tangshin para perto dele dizendo que iria ajudar ela com o encontro às cegas da mesma. Já no restaurante tinha um malucão todo chique que se vira para Shin surpreso com a presença dos dois. Logo diz para perguntar para Shin quem era aquele maluco junto dela. Na hora cai a ficha da garota que o prota tinha sido muito rápido e resmungando ela diz que isso fez ela até esquecer o principal. Toda sorridente ela diz que aquele era o vice-presidente do conselho e que na verdade não estava esperando encontrar com ele lá fora. E por isso então decidiu convidá-la para que pudessem comer, caso isso não fosse incomodar o riquinho. Com um sorriso falso ele diz que já que o prota era amigo de Shin, então também era amigo dele e não se importava com isso. Mas em pensamentos o cara resmunga perguntando como bom era cara de pau em ficar segurando a mão da mulher dele logo em sua frente. E arrumando a sua roupa depois de seu plano ter dado completamente certo, Tangshin reflete que Balkial era muito burro a ponto de nem perceber que tinha ido ali como o namorado dela. Shin se aproxima do prota dizendo para que o mesmo não ficasse apenas conversando e comece logo, pois depois de jantar eles ainda iriam aproveitar outras coisas. O coitado fica muito irritado ao ouvir isso, afinal aquela amizade era muito suspeita. E esse devia ter sido seu encontro às cegas com a garota e aquele Balkial só estava estragando tudo ali. Extremamente incomodado, Riquinho decide se retirar e diz ao prota que foi um grande prazer conhecê-lo e logo convida ele para continuar a conversa de hoje com alguns drinks. Em choque o prota até nega o convite dizendo que ele não era muito bom com bebidas, enquanto o cara ainda continua insistindo para que Balkial desse apenas uma chance para a bebida. Não bebam não, hein? Porém, enquanto o xaropão insistia para o prota beber,
beber, a presidente do conselho vê ali uma outra forma para despistar o maluco, simplesmente fingindo estar bêbada. Então Shin começa a dizer ao prota que vinho é muito bom, então eles não poderiam deixar essa oportunidade passar, e que era só eles beberem apenas um pouquinho, e Bao apenas responde perguntando se ela tinha certeza daquilo. E até mesmo Riquinho, vendo que Shin estava insistindo ao lado dele, já abre um sorrisão, até que a garota consegue convencer o prota. O plano era beber um pouquinho de vinho e já fingir estar bêbada, mas nesse instante alguma coisa chama a atenção da garota rapidamente, deixando ela completamente assustada. Baoqiao não parecia estar muito bem e logo a presidente começa a chamar por seu amigo. Até Rick pergunta se aquele maluco tinha ficado bêbado tão rápido assim. Meio triste, o espertão diz que foi um vacilo seu, mas pergunta por que Baoqiao não avisou que era fraco para bebidas. Então sugere para que a garota levasse Bao para casa junto deles e depois que eles fossem para algum outro lugar conversarem. Mas Shin, rápida como sempre, responde que em primeiro lugar, ela não estava interessada em ficar de conversinha até perceber que seu querido Baoqiao estava completamente bem. Porém, enquanto estava abraçado com a presidente, o prota chama ela por seu nome e quase que imediatamente começa a dizer que ela tinha um cheiro maravilhoso. Envergonhadaça, Shin pergunta do que é que Baoqiao estava falando e também se ele conseguia ficar em pé sozinho sem ela. Coitado, mano, o maluco tomou um gole e foi de Americanas. E olhando nos olhos da garota de uma forma extremamente galanteadora, Baoqiao diz que não estava exatamente bem para se levantar sozinho. De repente o garoto pergunta a Shin se ela tinha visto a sua carteira, e por não obter nenhuma resposta ele começa a gritar que tinha perdido sua carteira. Aquele riquinho diz que na verdade parece que a carteira dele havia caído no chão há muito tempo e que roubar na verdade era um crime e ele não poderia deixar que o prota fizesse esse tipo de coisa. Completamente grogue, o prota pergunta se ele tinha realmente perdido a carteira dele ou alguém tinha roubado, mas que não tinha problema, pois ele poderia pagar por tudo. Irritado, o cara responde que não pediu pra ele pagar, mas que já que Baoqiao estava se fazendo de bobo, então ele iria ligar para a polícia e assim resolveriam isso logo. E Tang Shin, ao ver aquela cena ridícula, diz que tudo isso era bem idiota e que o Rick ia passar vergonha caso continuasse agindo daquela forma extremamente exagerada. Rick diz que a sua carteira tinha caído do bolso de Bao e que ele era tão corrupto que nem sequer valia seu status, pois também já tinha conhecido muita gente desse tipo. Porém, enquanto o cara continuava descendo a linha no porto e dizendo que ela não precisava defender o mesmo, irritada, Shin simplesmente se levanta jogando vinho na cara de Rick. Ainda irritada, ela pergunta ao Rick se ele estava sóbrio agora, ou se ele ainda queria ficar pagando de bonzão na frente dela e de todos, e pergunta também quem o cara pensava que era. Pisando na mão do cara, Tang Shin começa a dizer que não se importava com o que aquele idiota pensava dela ou de sua família, e contanto que não afetasse sua vida, ela não tava nem aí pra ele. E apontando para o garoto que tava bebinho, termina dizendo que caso ele fizer algo com Bao, ainda mais algo que atrapalhasse o futuro dele, então Shin iria ter de resolver isso por conta própria. Ela completa dizendo que por sorte conseguiu descobrir antes, e que garantia que amanhã terá mais um pilar sob a ponte do rio, enquanto Rick sem graça apenas responde que entendeu. E vendo o prota naquela situação ali toda triste, Tang Shin abraça mesmo e acariciando o rosto dele, ela diz que tudo isso que estava acontecendo e toda essa coisa ridícula era culpa dela. Abraçada com o prota e deixando Rick completamente no vácuo e triste, ela se retira dizendo para que Bao acompanhasse ela de volta para casa. Do nada o prota acorda em um banco se perguntando o que era tudo aquilo e aonde carambas ele estava junto de Shin, e também que horas era para ele estar deitado em um banco no meio da praça. E ao perceber que já estava muito tarde, o prota se levanta desesperado, dizendo que ele já estava atrasado e muito, pois ele tinha combinado de ir para a apresentação de sua irmã que aconteceria logo depois. Shin diz ao prota que era mentira e completa dizendo que ele era tão fácil de enganar, e por isso não era surpresa que Shen Yu quase incriminou o mesmo agora há pouco no restaurante. Baoqiao simplesmente responde perguntando do que é que ela estava falando e a mesma começa a explicar, e termina dizendo para que o prota não confiasse em pessoas que usavam máscaras e sorriam. Tang Shin então diz para dizer que como Baoqiao perdeu, ele precisava fazer um acordo com ela, deixando o mesmo sem entender bulhufas do que realmente estava acontecendo. Rapidamente ele sai correndo dos braços da garota, dizendo que já estava muito tarde e ele já estava atrasado para ir ao teatro ver a apresentação de sua irmã. Extremamente ligeira, a garota se aproxima do prota dizendo que eles poderiam ir de metrô, e ainda tentando despistar a garota, o prota responde apenas que só tinha um ingresso consigo. Do nada ela tira 2 ingressos vermelhos e lindos do bolso, deixando o prota completamente em choque, e diz para dizer que agora eles tinham 2 ingressos VIPs. Em choque, o prota pergunta o que é que ele estava fazendo com 2 ingressos, e a garota diz para dizer que tem outro motivo que ela chamou ele para sair hoje, pois tinha conseguido aqueles ingressos com um amigo de seu pai. Sorrindo, ela diz ao prota que sabia que ele tinha uma irmãzinha fofa que dança balé, então ela pensou que Bao fosse gostar, ela só não achou que fosse ser no mesmo dia, enquanto o prota duvida se isso era apenas uma mera coincidência. Por fim, o prota aceita ir junto dela, mas logo pergunta a garota extremamente envergonhado sobre por que a mesma pôs seus braços em volta de sua cintura. Ela responde que era porque ele ainda estava bêbado, mas quando ele nega isso, rapidamente ela dispara a dizer que era exatamente isso que pessoas bêbadas diziam, mas logo Shin para o prota e diz que usar aquilo durante o dia todo acabava cansando seus pés, e logo tira o seu sapato e pergunta o que o mesmo achava disso e se ele tinha segundas intenções com ela. Já no teatro, a garota meio triste reflete que pensou que poderia descobrir os hábitos secretos de Baoqiao, porém ela realmente não queria mesmo. O coitado de Baoqiao entregou seus sapatos para Shin, e a mesma não esperava que o garoto fosse ter essa reação e muito menos ficar preocupada com ela estar descalça. E depois de toda a apresentação de balé, Baolu fica muito chateada, reclamando ao prota que todo seu esforço foi em vão, pois ela não tinha conseguido ficar em primeiro lugar, enquanto o prota consolava os irmãzinhos dizendo que ela não deveria ficar triste, pois tinha realmente ido muito bem na apresentação e todos gostaram dela. Shin chega tentando consolar a garota também, que se vira chamando Shin de raposa branca e perguntando como a mesma tinha entrado até ali. E na hora a garota responde que veio acompanhar o vice-presidente na apresentação de sua irmãzinha. Logo as duas começam a discutir e o prota percebe que aquilo já estava fora de controle, e também se
lembra da última vez que as duas tinham se encontrado e que deu muito ruim na verdade. Rapidamente Baolu puxa o seu irmão chamando o mesmo para ir para casa imediatamente, pois ali tinha algumas meninas muito safadas de olho nele, dando indireta para a presidente. Mas de uma forma mais rápida ainda, Shin puxa o outro braço do prota e diz para que Lulu não fosse tão fria assim, afinal Shin fazia muito bem para Kiao e pede para que o mesmo se pronunciasse sobre isso. Extremamente sem graça e não sabendo o que fazer, Kiao apenas responde que a presidente realmente era muito boa para ele, porém o mundo era assim e também era muito melhor que todos vivessem em completa harmonia. Mas quando Lu vê que Kiao estava de mão dada com Shin, ela separa os dois dizendo que eles não poderiam dar as mãos, e literalmente só ela poderia ter o Baoqiao. Em meio a toda essa briga, chega uma amiga de Lu toda felizona e comemora por terem ficado em quarto lugar, pois assim elas poderiam trabalhar e se dedicar mais no ano que vem. Ao ver o prota ali, a garota diz para dizer que sua irmã falava muito dele, que na verdade ele era bem legal pelo que Lulu falava, e com isso ela também via a presidente ali parada. E assim que ela vê a raposa branca, diz para perguntar à irmã do prota se aquela era a cunhada dela, e se fosse esse o caso, ela então iria roubar a Lulu por um tempinho. Após as duas malucas saírem dali, a presidente logo se vira ao prota perguntando ao mesmo se ele sabia o motivo de sua irmã não ter ficado em primeiro lugar na apresentação, deixando o coitado sem entender literalmente nada. E o coitado, ao ouvir todo aquele montão de teorias que a garota diz, fica até maluco. E logo a loirinha ali atrás pergunta se ele estava assim por causa da apresentação da Lulu. Com isso o prota responde suspirando que era uma pena sua irmã ter ficado em quarto lugar após ter trabalhado tanto, mas pergunta a loirinha se não foi ela quem verificou as roupas da equipe. Meio sem graça, ela responde que o conjunto das roupas de apresentação são verificadas, mas ela não fazia ideia de como isso era feito, e que talvez as luzes estavam tão fortes e com o calor fez a costura da roupa da irmã do prota rasgar, e por isso ela acabou ficando em quarto lugar. O prota, muito sagaz, ao ouvir, ela fica refletindo que definitivamente tinha alguma coisa muito errada nessa história, mas logo seu telefone começa a tocar de uma forma desesperada. Era a waifu Rosinha, que estava muito chateada com Baoqiao enquanto tomava o seu banho, e pergunta muito irritada ao prota por que ele não atendia suas ligações e nem sequer respondia suas mensagens. Logo a waifu pergunta onde é que ele estava e o mesmo responde que no teatro, mas rapidamente ela retruca gritando que ele estava saindo com outro, e ali o prota percebe uma oportunidade de enganar a loirinha, botando seu plano em ação para ver o que tinha acontecido de verdade com as roupas de sua irmã que rasgaram. Ele responde a Yao que se ela não estivesse acreditando nele, era só olhar as filmagens da câmera de segurança do teatro. O prota mete mó miguezão nas duas garotas ao mesmo tempo, tudo para enfim conseguir as filmagens de segurança, e o pior de tudo é que elas realmente acreditam nele. Mas assim que ele desliga o telefone, a loirinha segura o mesmo dizendo que precisava mesmo confessar para o garoto o que ela tinha feito de verdade. E a casa caiu, rapá. Enquanto isso, lá no banheiro, o waifu estava refletindo sobre o que o prota disse sobre policiais, e que na verdade isso poderia até ser um sinal, e logo chega uma conclusão nada a ver de que o prota havia sido sequestrado. Rapidamente ela sai do banho toda contente, dizendo que finalmente havia chegado a sua vez de salvar o prota e se tornar a heroína do mesmo. A loirinha logo desembucha dizendo que sentia muito, pois estava tentando encorajar Lulu com a dança e que ela foi muito egoísta, e termina dizendo ao prota que caso não desse para acalmar o mesmo, ela poderia fazer qualquer coisa como recompensa. Baoqiao retruca a loirinha dizendo que esse motivo era tão idiota, mas tão idiota, que chegava a ser difícil realmente acreditar naquelas palavras que a garota estava dizendo. Ela segura o prota perguntando para o mesmo se ele esperava que a Lulu continuasse com seu sonho dançando em teatros para que conseguisse alcançar a felicidade, e com os olhos cheios de lágrimas ela completa dizendo que adorava tanto a Lulu por seguir o sonho dela, que fez de tudo para que sua amiga pudesse continuar, e também pergunta se o prota sabia por que Lulu desistiu de dançar, afinal ele sabia o porquê ela tinha feito aquilo. Rapidamente ela aponta o dedo para o prota dizendo que era tudo culpa dele, o irmão dela, o irmão que sempre tentava ser literalmente o melhor em tudo que fazia e isso deixa o coitado sem entender nada, e completa dizendo que para Lulu acompanhar o irmão dela e ter mais tempo para cuidar dele, ela acabou desistindo da dança para poder ter mais tempo, então no coração da coitada é tudo sobre seu irmãozinho. Ela ainda acrescenta dizendo que até mesmo quando se declarou para Lulu, o motivo da rejeição foi uma foto do irmão dela, enquanto o prota se perguntava se então foi a loirinha quem tomou um fora da Lulu. E depois de dizer várias e várias coisas para o prota, pesando na mente do mesmo, ela enfim pergunta se ele se sentiria bem caso Lulu desistisse de seu sonho por causa dele, deixando o coitado completamente sem palavras. E mais tarde, debaixo da chuva, o prota carrega sua querida irmãzinha, dizendo que ela estava exausta, então agora era hora de descansar um pouco, enquanto a mesma responde que não poderia deixar o guarda-chuva cair ou então molharia Kiao. Sem graça, Baoqiao diz que soube que ela não queria mais dançar, e diz que se ela parar assim do nada, poderá se arrepender quando estiver mais velha, deixando a garota surpresa, que responde na hora que ela nunca nem sequer tinha falado sobre desistir ou algo do tipo, mas ele ainda insiste retrucando que o Xiao havia dito isso para ele. A garota logo saca a maldade que Xiao tentou fazer e diz ao prota que com toda certeza iria ser melhor que aquela loirinha, e deixaria o seu irmãozão orgulhoso, enquanto o prota fica reflexivo e completamente sem palavras. Lulu completa dizendo ao prota que seu maninho ensinou algo para ela quando ela ainda era uma criança, algo sobre superar tudo com a vida em completo equilíbrio. Porém a real é que o prota queria assistir o canal do Brutus Mauá quando pequeno, mas a garota simplesmente não deixava, chamando ele para brincar, e com isso ele realmente precisava pensar num jeito de despistá-la, e já que estava quase na hora da mesma ir para a aula de dança, logo o prota diz que o sonho da Lulu era ser uma dançarina profissional, e por isso não poderia mais faltar às aulas de danças. Naquela época o prota só queria se livrar daquela pirralha, e simplesmente usou algumas palavras estranhas para convencê-la de não faltar à aula de dança, e com toda a certeza do mundo ele não estava esperando que a garota levasse aquilo como lema para o restante de sua vida, e realmente começasse a praticar dança profissionalmente. Mas enquanto eles trocavam uma ideia no caminho de volta para casa debaixo daquela chuva, um carro passa com toda a velocidade jogando água em cima dos dois, molhando eles por completo, e após finalmente chegarem em casa ao ver que sua maninha estava
estava exausta, o Prota logo começa a ajudá-la a secar o seu cabelo, que tinha molhado muito por conta da chuva enquanto a mesma ficava resmungando. Ela até tentava dizer que queria cuidar do seu bando direitinho, porém o Prota responde que ele era o mais velho, então definitivamente ele é quem cuidaria dela. E bonitinho, e completa dizendo que Lulu não podia desistir da dança, pois aquela pessoa é terceira no lugar e ela era a quarta, então não tinha vencido essa ainda, deixando a garota mais contente agora. Porém a garota, muito irritada do nada, grita ao Prota que ele aprendeu muitas coisas ruins depois de ficar o dia todo com a raposa branca. Afinal, o mesmo estava muito espertinho para o gosto dela. E sem graça o Prota responde que não tinha essa de aprender a ser ruim, mas também ultrapassar aquela loirinha não era importante para a vida de Lulu estar em equilíbrio. E rapidamente a garota bipolar ignora tudo isso e diz ao Prota também que ele tomou chuva e estava molhado, então agora Lulu iria ajudá-la a se secar. E claro, diz isso tudo com um baita sorrisinho sinistro no rosto. Porém, ao ouvir aquilo, o Prota fica completamente sem graça e sem jeito e diz que Lulu não precisava se preocupar, pois ele mesmo conseguia se secar sozinho. E quando ele tira sua roupa no banheiro para se secar, ele se depara com o cupom da cafeteria que a rainha da escola tinha dado para o mesmo logo pela manhãzinha. Agora ele fica completamente em choque ao se lembrar que tinha se esquecido completamente de Ning. Nesse momento, o maluco já sai correndo desesperado atrás da garota Ning, na esperança de que talvez ainda desse tempo de resolver o compromisso com ela. Porém, assim que ele chega por lá, a garota com um olhar simplório apenas olha nos olhos do protagonista, perguntando ao mesmo se realmente estava tudo já resolvido. Extremamente sem jeito, ele começa a tentar se explicar, dizendo a Ning que, como a mesma pode perceber, ele sem querer acabou se atrasando ali. E para acabar ainda mais com a graça do protagonista, a senhorita Ning apenas mostra a ele o seu telefone com algumas mensagens de ninguém menos, ninguém mais do que Yao Yao, perguntando se ela tinha encontrado Bai Qiao. Mas também a coitada da Rosinha estava desesperada gritando que Bao Qiao não atendia suas ligações e muito menos respondia suas mensagens. Ning em seguida informa que Yao estava pensando em ligar para a polícia e pediu a opinião de Ning a respeito disso, mas ela responde que talvez Bao estivesse ocupado com alguma outra coisa. Com isso meio que resmungando, o garoto reflete que a atenção excessiva das pessoas também fará com que elas se preocupem demais com alguém. Ali ele tem a certeza de que se ele não resolvesse isso da maneira como realmente deveria ser resolvida, o problema poderia ficar ainda pior. Em seus pensamentos, ele tem uma pequena visão do que realmente poderia acontecer e que além de magoar as garotas, ele ainda teria algumas possíveis inimigas. Sentado em frente a Ning, o protagonista começa a conversar com ela, dizendo sobre o que ela mesma havia dito sobre fingir ser um casal. E com os olhos brilhantes olhando no fundo dos olhos do Prota, ela pergunta ao mesmo qual foi a escolha que ele teve e se agora então poderia dar a resposta a ela. O maluco realmente é um garanhão, pô. Naquele momento, um silêncio total tomou conta de todo o ambiente, porém alguma coisa estava fora do comum e realmente tinha alguém à espreita. Era nosso waifu Rosinha ali de canto ouvindo tudo que o protagonista estava conversando com Ning, e na hora apenas fica com uma carinha de coitada. Bom, basicamente ela só ficou esperando Bao Qiao sair de lá, e assim ela pôde se encontrar com o garoto, que definitivamente não estava esperando por ela ali. O garoto fica ali surpreso e diz para perguntar a Rosinha desde quando ela tinha se levantado, e na real, como foi que ela chegou ali tão cedo. Mas a garota apenas retruca dizendo que não faz ideia do que é que ele estava falando, e que na verdade eles provavelmente só tinham se encontrado por acaso. Para deixar o garoto ainda mais em choque, ela puxa o mesmo com muita velocidade, dizendo a Bao Qiao que ela realmente precisava perguntar uma coisinha para o Prota. Nesse momento, então ela pergunta ao Prota o que raios foi que o mesmo fez depois que tinha se encontrado com o Ning e por que carambas ele não tinha atendido as suas ligações. Agora, ela realmente tinha pego o menino de surpresa, que corado de vergonha, apenas olha para o lado tentando se explicar de alguma forma. Então Bao começa a dizer que na verdade ele apenas conversou algumas coisinhas com a sua irmã e que na real não foi nada além disso, então não tinha com o que se preocupar. E o garoto apenas fica ali olhando para a cara dela, sem saber o que dizer a seguir. Afinal, ele meio que estava mentindo no fim das contas. Rapidamente ela simplesmente puxa uma bolsa e vendo o protagonista ali, ela corre para longe, enquanto o mesmo pergunta à garota o que raios era que ela estava procurando na bolsa. Yao Yao então responde que tinha entendido tudo na noite passada e que ele na verdade era muito paradão, portanto ela sabia que encontraria coisas que ele gostava dentro daquela mochila. Em seguida ela tira alguns objetos um tanto quanto suspeitos de sua bolsa e diz para o protagonista que eles poderiam testar e que ela sabia que ele adoraria aquilo tudo. Mas extremamente assustado e envergonhado, o protagonista apenas rebate perguntando a Yao Yao de onde foi que a mesma tirou aquelas coisas e esse pensamento. Com um baita sorrisão em seu rosto e uma voz empoderada, Yao responde então que na realidade ela aprendeu algumas coisas naquele artigo em sua mão. Yao continua explicando que pelo menos aquilo ela aprendeu sozinha, mas nesse momento Bao Qiao sai vazado dali, dizendo que havia esquecido o brownie no fogo, a clássica desculpa de sempre. E de longe só se ouvia a garotinha de cabelos rosas gritando de longe com o protagonista, perguntando ao rapaz o porquê raios ele estava correndo de novo dela. E a coitada ainda corre atrás do Prota, gritando com o mesmo, dizendo que definitivamente ele iria experimentar, custe o que custar. E Ning, ouvindo tudo aquilo, apenas ficava observando da janela, sem entender o porquê aquela garota maluca estava correndo atrás do seu homem. E para tentar despistar a coitada da garota Rosinha de tudo quanto é jeito, o protagonista diz a ela que ele precisava realmente ir trabalhar, portanto não tem tempo para ficar de conversinha. Então a garota fica apenas ali olhando, procurando por Bao Qiao,
Yao, que tinha sumido ali da frente da mesma. Já dentro da sala, o garoto apenas fica ouvindo Yao chamando pelo mesmo, dizendo que definitivamente iria achá-lo custe o que custar. Porém, o que mais deixa ele surpreso é uma ligação completamente aleatória de sua outra amiga de cabelos brancos, que enquanto fazia suas unhas apenas fica perguntando ao garoto como é que ele estava e como foi que ele passou o final de semana e se foi muito de boa. De maneira meio fria, ele apenas responde que dava bem e que foi legal demais o seu final de semana, e assim ele não dá muita moral pra menina. Com um sorrisão em seu rosto, a garota diz que já que Bao estava de boa, então ela poderia acompanhar para a quadra de tênis mais tarde e ajudá-la a resolver algumas coisinhas. Mas surpreendendo ela novamente, o prota simplesmente meio que começa a fingir que não tava com sinal, dizendo a ela que nem tava mais ouvindo a ligação. O clássico, alô, tá aí? Não tô conseguindo te ouvir. Em seguida, ele começa a dizer alô repentinamente, dizendo que acreditava estar sem sinal, portanto, ele não conseguia mais conversar com ela. Com isso, então, a presidente do Grêmio chama sua amiga de cabelos alaranjados para que a garota ajudasse ela a encontrar a sala em que Bai Qiao estava. E Shen Wei, a chefe do departamento de gerência da União Estudantil, cujo apelido é Laranjinha, apenas faz uma posição de sentido, dizendo a sua amiga que tinha entendido o recado. Mas enquanto o coitado do protagonista estava fazendo algumas anotações no quadro, ele resmunga em pensamentos, dizendo que a sua vida escolar realmente estava em crise de novo, e deixando o garoto ainda mais assustado e preocupado com a sua atual situação, uma linda garota simplesmente segura a mão do mesmo, a mão que segurava o apagador da lousa. Para a surpresa do prota, era a veterana Ning, que apenas pergunta com olhar sério ao garoto se por algum acaso a garota Yao Yao esteve perseguindo o mesmo pela manhã. Com um olhar amoroso, ela ainda diz ao protagonista que como eles fizeram um acordo na noite passada, ela pensou que eles poderiam então simplesmente usufruir dele como um casal falso hoje. E deixando o garoto ainda mais sem jeito, ela o convida para dar um belo jeito em todos esses mal entendidos que estavam acontecendo por aí. E mesmo com o garoto meio retraído, ainda sem nenhum tipo de resposta formada direito, a garota simplesmente vai se aproximando aos poucos dele. E nesse momento a presidente também chega no local, dizendo ao protagonista que esteve esperando pelo mesmo há um bom tempo na real. Mas ao vê-la ali com a veterana Ning, a presidente simplesmente acaba ficando de queixos caídos. E também, isso acaba derrubando os papéis que segurava. E pra piorar ainda mais a situação do coitado, Yao Yao chega correndo toda felizinha, gritando que finalmente tinha encontrado Qiao. Porém, para má sorte da coitada, ela também acaba se deparando com o protagonista ali com a sua outra garota e o seu corpo todo fica congelado. E as duas garotas ficam paradas, iguais duas estátuas, olhando o protagonista se engraçando com a veterana Ning, sem nem saber o que dizer a tudo isso. A presidente claramente estava assustada, porém ainda assim, Yao Yao estava ligeiramente mais irritada e sem acreditar naquilo tudo. E deixando o garoto ainda mais envergonhada, a garota Ning apenas diz ao mesmo que o cabelo dele estava cheio de poeira e que ela precisava baixar um pouco mais a cabeça. Aquilo ali deixa a coitada da Rosinha completamente de cara, com seus olhos repletos de lágrimas, sem nem acreditar naquilo todo. Completamente aos prantos, ela sai correndo sem nem saber aonde enfiar a cara e com seu coração completamente aos pedaços. Em meio àquela situação, a presidente simplesmente fica sem graça, dizendo que na verdade não era nada e que ela já estava de saída por lá. Mas Bai Qiao, ao perceber tudo isso que tinha acontecido ali diante de seus olhos, fica completamente em choque também, sem nem saber o que é que resolveria esse BO. Porém, por um momento, o garoto fica de cara refletindo e sem dizer absolutamente nada, enquanto Ning ainda tenta conversar com o mesmo. Em seguida, ela exclama que havia visto Yao Yao lá atrás dele, quando pediu ao mesmo que abaixasse a cabeça, e vendo o garoto pasmo, ela pergunta a Bai se ele estava bem. Disfarçando, ele responde que estava tudo de boa e que não deviam mais falar a respeito disso, e que na real ele estava preocupado por não saber como contar para Yao Yao sobre eles. Porém, ele entendeu que realmente era muito preocupante tudo isso. Em seguida, a mesma convida o prota para ir ao clube de leitura, pois segundo ela, ainda tinham muitas coisas que ela precisava resolver com o garoto. O protagonista apenas confirma, refletindo que se porventura tudo ocorresse bem, então toda essa situação desconcertante estaria bem mais do que resolvida. Logo chega um garoto chamando por Ning, dizendo a mesma que precisava conversar com ela, porém ele também se surpreende ao se deparar com o vice-presidente ali, o prota. Enfim, ele afirma que na realidade ele tinha que conversar com a garota a respeito de alguns problemas que aconteceram no clube de leitura. Ao ver aquele menino ali em sua frente, Ning fica se perguntando qual seria então a história por trás de todo aquele olhar familiar do mesmo. Em meio a tudo aquilo, Bai Qiao simplesmente fica completamente quieta e sem palavras, sem nem saber o que dizer para eles. Quebrando o garoto por completo, o protagonista rebate o mesmo, dizendo que, já que era a respeito do clube de literatura que eles precisavam discutir, então não havia necessidade alguma de ser alguma coisa em particular. Isso deixa o garoto meio irritado, que diz ao protagonista que isso era um clube de literatura, e pergunta ao mesmo quem ele pensava que era e se na verdade estava tentando dizer a eles o que fazer apenas porque era o representante estudantil. E defendendo seu fake namorado, Ning então diz para o garoto que na verdade Bai Qiao era o vice-presidente e que ele tinha esse direito. E para arrebentar ainda mais a boca do balão, a menina ainda completa dizendo que além de tudo isso, Bai ainda era o seu namorado. Quando o menino ouve isso, mal consegue acreditar, resmungando que apenas alguns dias atrás a menina havia dito que estava afim de alguém e agora estava dizendo isso para ele ali na cara dele. Nesse exato momento, sem dizer mais nenhum a menina se põe a andar junto com o protagonista, deixando o garoto completamente calado e sem nem saber como reagir a tudo isso. Com isso, o menino se ajoelha no chão, fazendo o maior drama, resmungando que seu coração estava em pedaços com essa triste notícia que acabara de ouvir. Mais pra frente, o prota comenta com a menina sobre o que acabou de acontecer e resmunga que acha que o garoto vai voltar a falar a verdade a respeito disso mais tarde. Na frente do prota, ela se curva na frente do menino, dizendo a ele que sentia muito e que sabe que ela se fez de
idiota e por isso precisava do perdão do mesmo. Com isso, o garoto disse que estava tudo bem e que não havia nada que eles pudessem fazer a respeito daquilo agora, e que poderiam usar o isolamento do garoto para espalhar as notícias e progredir ainda mais com o plano deles. E ainda disse que sabe que aquele garoto era tão insistente quanto Yao Yao. Porém, com um olhar extremamente triste, a garota disse que não era exatamente ele e que na realidade tinha uma outra pessoa por trás do medo dela. Mudando um pouco de assunto então, Ning pergunta ao protagonista se o mesmo por algum acaso já tinha pensado antes em como é que os casais se davam tão bem, e que apenas andar juntos não iria enganar ninguém na realidade. Portanto, ela sugere que ele pudesse se juntar ao clube da literatura, para que passassem mais tempo juntos. Meio sem jeito com tudo isso e coçando a cabeça, o protagonista responde à menina, dizendo que acredita que esteja tudo bem e que no fim não haverá problema nenhum nisso. Extremamente sem jeito, ela diz ao prota que tem mais uma coisa, pois ela viu em um app rosa que os casais têm uma forma maior de se aproximarem, e que na realidade achou isso incrível. Em seguida, ela diz ao garoto que os casais aparentemente gostavam de deixar as suas marcas um no outro, e pergunta ao prota se por algum acaso ele gostaria de tentar alguma dessas coisas. Assim que o protagonista ouve isso, ele fica se perguntando se ela realmente tinha dito a ele sobre o app rosa, que na verdade esse app ensinava as pessoas a se apaixonarem antes. Novamente, a veterana Ning se aproxima do protagonista e pede ao mesmo com muito carinho para que ele abaixasse a cabeça novamente, deixando o garoto ainda mais em choque e envergonhado. Ela se aproxima mais e mete uma beijoca no pescoço do menino. Ao ver que não conseguiu deixar a marca no pescoço do garoto, ela sugere que passassem mais batom, e assim a marca ficaria mais realista e ainda mais crível para todos. O protagonista nesse momento fica completamente sem jeito, dizendo a ela que quanto a isso, realmente ela era extremamente atenciosa. Então, ela dispara ao prota que precisava cuidar de umas coisas agora, e que na realidade, eles poderiam começar a ficar juntos no dia seguinte. E com um sorriso envergonhado, Baekhyun dispara em seguida que compreendia, e que por fim concordava, pois realmente seria bem melhor. Caminhando, o protagonista se questiona por que ele pensou nisso, e que na verdade essa ideia que teve só ia fazer a presidente dizer que ele traiu o Grêmio Estudantil. Nesse momento, ele também começa a pensar que Tang Xin, provavelmente ela iria mandar o mesmo de Vala exatamente por conta dessa situação. Ele diz em pensamentos que tentou resolver um problema, porém acabou criando um outro, e que na verdade talvez devesse viver mais como um cara normal. E na realidade, mal sabia o coitado que a situação dele só estava para piorar, e ele realmente não imaginava que isso poderia lhe acontecer de maneira alguma. Yao Yao surge literalmente do nada, pulando para cima do garoto com muita fúria, enquanto gritava pelo nome do mesmo. Com o rosto corado e um pouco de raiva, ela grita com o protagonista, dizendo a ele que tinha algo que realmente precisava perguntar para o mesmo. Acaba que por fim, para acalmar um pouco a situação, o protagonista levou a garota Rosinha para uma sorveteria, para que assim ela pudesse fazer uma pergunta para ele. Enquanto o protagonista voltava com sorvetes, a coitada da garota estava sentada meio desolada em uma escada sem nem saber o que faria de sua vidinha. E não demora muito, até que o protagonista chega na garota com um olhar meio frio e triste, sem muito o que dizer a ela. Vendo a garota extremamente triste, o protagonista se aproxima mais dela e pergunta se por algum acaso ela não estava de dieta para tomar sorvete. Porém, nesse momento, Yao Yao simplesmente pega o copo da mão do protagonista sem dizer absolutamente nada a ele. Em seguida, ela começa a falar sobre Ning meio sem palavras, pergunta ao protagonista quando foi que isso aconteceu e quando é que eles começaram a namorar. Então o garoto simplesmente responde ontem, como se isso não fosse muito importante, mostrando que ele não estava dando muita importância para isso também. Então, com muita raiva, a garota rosa grita com ele, perguntando se a coisa que ele queria falar com a irmã dele era sobre isso na realidade. E nesse momento o garoto fica nervoso, todo suado, olhando para baixo sem saber o que responder a Rosinha. Então, Yao Yao diz a Baekhyun que ela tem o número de celular de Ning e pergunta se ele não tinha medo de que ela contasse a Ning que Baekhyun estava saindo com ela. Sem jeito e com um sorrisinho de lado, o protagonista responde dizendo que estava tudo bem, afinal a sua nova namorada é uma pessoa extremamente compreensível e levaria isso numa boa. Mas isso parece deixar a garota ainda mais irritada, e ela continua comendo seu sorvete com raiva em seu rosto. Em seguida, enquanto misturava o sorvete rapidamente, Yao Yao pergunta ao protagonista se ele realmente gostava tanto de Ning ao ponto de estarem namorando. Meio na defensiva, o protagonista responde que acredita que já disse isso a Yao Yao e que gostava muito de Ning antes. Com o rosto corado de vergonha, a garota rosa responde dizendo que ela tem certeza de que Ning não é o suficiente para que Baekhyun realmente gostasse dela. Meio de costas e com vergonha, o protagonista responde dizendo que Ning disse a ele que ele era uma pessoa extremamente digna de confiança e que isso conquistou seu coração. Com um sorriso sem jeito, ele apenas diz que isso era muito mais do que o suficiente para ele e valia mais do que qualquer corpo. Olhando para o céu e com um pouco de tristeza em seu rosto, Yao Yao diz a ele que ele está certo e que na realidade ela também pensava assim sobre as pessoas. Deixando o protagonista completamente surpreso, ela acrescenta dizendo que quando se encontraram naquele lugar alguns anos atrás, ela também acreditava nisso. E com um sorriso envergonhado, ela diz para deixar para lá, pois era melhor não falar sobre isso naquele momento. No pôr do sol, ela diz que no futuro a pessoa que vai sentar ao lado do protagonista e compartilhar sorvete com ele será Ning, perguntando se ela estava certa disso. Com um riso sem graça e os olhos marejados, ela se pergunta do que raios ela estava falando e por que estava agindo assim diante ao garoto. Literalmente do nada, ela vira para o protagonista e diz que sempre queria estar ao lado dele, pois o amava muito. E deixando o garoto com pena, ela completa dizendo que queria estar ali, sentada com ele várias e várias vezes para tomar sorvete juntos. E no meio disso tudo, seu cabelo solta um laço e ela o entrega para o protagonista e pede para que ele por favor amarrasse para ela. Ela se vira para que o protagonista pudesse arrumar o laço em sua cabeça
cabeça, enquanto ele se sente bastante envergonhado nessa situação. Porém, o protagonista reflete que nessa situação atual em que ele está, não é mais adequado fazer isso, já que estava namorando. Com um suspiro e preocupação em seu rosto, ele pergunta se o laço ficou bom ou se ficou apertado, e Yao Yao apenas responde que talvez. Em seguida, com os braços cruzados, ela pergunta se essa seria a última vez que eles estariam saindo juntos, e o protagonista responde que provavelmente sim. Em seguida, ela diz que será muito difícil sair sem ele futuramente e que sempre ficava ansiosa para tomar sorvete com ele. Chorando, ela diz que ele abandonou e agora ela não tinha mais ninguém, não querendo mais viver assim sofrendo. Aos prantos, ela abraça o protagonista e chora, chamando por outros nomes e completa dizendo que se soubesse que ele era assim, nunca teria gostado dele. Mas o protagonista ainda tem um pouco de compaixão em seu coraçãozinho, e olhando para a garota triste, ele reflete que ela finalmente explodiu e revelou seus sentimentos de uma vez por todas. E vendo-a chorar, ele ainda diz que quando se trata de lágrimas, a coisa mais difícil para ele é simplesmente não dizer nada. Portanto, aquele foi o fim da história dele com Yao Yao. Liberar todas as emoções foi um alívio para ela de certa forma. Contanto que o seu falso relacionamento com Nick continuasse, depois de um tempo, ambos, Yao Yao e ele, parariam completamente com isso e o caminho da vida dele continuaria como sempre foi antes. Para Yao Yao, já era uma memória, mas hoje era a realidade. Para ela, ele era apenas uma poeira entre todas as outras. Deitado meio triste em seu quarto, ele se perguntava se isso era o suficiente, enquanto a sua irmã entrava no cômodo. Toda animada, ela puxa o cobertor de seu irmão gritando por ele, e o cara fica tão assustado que até descolorido fica. Extremamente em choque, ele grita com a sua irmã, Lulu, perguntando o que é que ele estava fazendo ali. Em seguida, ela diz que ele mencionou uma dor no estômago, e que se estivesse com frio, ela iria cobri-lo com um cobertor para cuidar de seu irmãozinho. Ela também diz que se ele estiver mal, em um clima ruim, ela ficaria ali com ele para fazer companhia, portanto, ele não precisava se preocupar com a presença dela. Deixando seu irmão mais aconchegante ainda, ela diz que se ele estiver com fome, faria algo para comer. Para isso, ele apenas precisava dizer a Lulu imediatamente. Porém, logo o telefone do garoto começa a tocar. Era Ning, dizendo que precisava conversar com ele sobre irem para a escola juntos. E na manhã seguinte, o garoto se põe a andar, tentando conversar com Ning, mas ele sente uma atmosfera meio pesada ao seu redor, como se pessoas estivessem encarando o tempo todo. Até que do nada, alguém bate uma revista nas costas do protagonista com um tom de superioridade, chamando mesmo, e isso assusta o protagonista no mesmo instante. Era um bando de valentões dizendo a ele que estava perseguindo Ning, e que por isso ele era um sem vergonha. Perguntam quem o mesmo pensava ser para fazer isso com a coitada da garota. Porém, o protagonista simplesmente ignora todos eles, e sai dali dando uma de valentão também, respondendo de uma maneira bem arrogante da forma que eles realmente mereciam. O garoto fica chocado e com vergonha, pois o protagonista percebeu que as tatuagens dele na verdade eram daquelas tatuagens de chiclete e esnoba o garoto. Acabando de vez com a moral deles, o protagonista diz que se eles realmente quisessem passar no teste da quarta aula, tinham que pensar bem em suas atitudes. Em seguida, Baikal diz também que à tarde precisava falar com ele sobre o conteúdo do trabalho da aula de inglês que teriam mais tarde, e nesse momento os valentões passam a ser formiguinhas, perguntando ao protagonista se precisava de ajuda com alguma coisa, e até oferecendo um jornal que ajudasse nas aulas. Rapidamente, todos eles abraçam o protagonista e dizem que só estavam brincando. Em seguida, um garoto pergunta se ele realmente estava namorando com Ning ou se era um papo da galera só. Porém, algo acaba surpreendendo os três, e não é só os dois, deixando todos eles de cara. Afinal, ninguém estava esperando por isso mesmo. Era ninguém menos, ninguém mais do que a própria Ning, chamando pelo nome do nosso protagonista, dando um bom dia e pedindo desculpas também pelo seu atraso. Os valentões ficam chocados ao ver a garota ali, até sem cor, enquanto a mesma continua explicando ao protagonista que mais tarde ela tinha passado ali também, mas não o encontrou. Os caras então começam a chorar, dizendo que não acreditavam que isso era verdade, e que não sabiam como o protagonista tinha conseguido essa maracutaia de ficar com a maior gata de toda a escola. Com um olhar extremamente apaixonado, Ning se vira para Baikal, perguntando se aqueles garotos tinham lhe causado algum problema, e se fosse esse o caso, era só dizer a ela. Mas com um sorriso e ajudando os valentões, o protagonista apenas responde a ela, dizendo que eles não fizeram nada, e que na realidade até o ajudaram um pouco. Em seguida, ela se põe a andar juntamente com o protagonista e diz que se era assim, então estava de boa, enquanto os valentões ficam olhando lá de trás ainda, sem acreditar. Por isso que eu falo, rapaziada, nunca menosprezem ninguém. Logo a garota entrega uma bebida ao protagonista, dizendo que ela fez aquele chá de limão pra ele, especialmente pra ele, com o maior carinho de todos. Enquanto os valentões lá atrás, quando ouvem isso, fica ainda mais em choque, chorando. Eles até se abraçam, não acreditando que o protagonista realmente conseguiu essa façanha. Nesse momento, Baikal fica com um pouco de vergonha e pede a Ning para que ela desse a bolsa dela pra ele, que ele pudesse carregar e ajudá-lo um pouquinho, né? A garota então pergunta se ele estava falando sério, e com um olhar fofo, enquanto diz ao mesmo que não era necessário, afinal isso seria muito cansativo pra ele e não era isso que ela queria. Mas com vergonha, o protagonista diz que deveria ajudar ela a carregar a sua bolsa, afinal era exatamente isso que os casais costumavam fazer, né? E com uma carinha de assustada, a garota responde que estava impressionada com isso e agradece ao mesmo, dizendo que ele estava fazendo um ótimo trabalho como namorado. O protagonista começa a responder que não há de quê, enquanto pega a mochila dela, mas assim que ele segura a mochila, alguma coisa acontece. A mochila cai ao chão e o protagonista fica todo suado, como se estivesse fazendo muito esforço, enquanto Ning pergunta se ele estava bem ou se estava passando mal. Mas vendo aquele montão de livros à sua frente, o protagonista pergunta a ela por que estava levando tantos cadernos assim, já que ele estava apenas indo para a escola
escola e nada mais. E olhando aquele monte de livro, o protagonista reflete que aquele livro sozinho era profundo o suficiente para cobrir um semestre inteirinho, cara. E ali ele realmente percebe o real valor dos estudantes de literatura e que realmente confiava em suas mochilas para fazer os exercícios. Afinal, era como se ele estivesse na academia, né? Olhando para o protagonista com um olhar extremamente apaixonante, ninguém pergunta ao mesmo se ele acha que a literatura está muito profunda para ele. E lá ele, sorrindo e coçando a sua cabeça sem graça, o protagonista responde que para um estudante de ciências como ele, era sim, a literatura era muito mais do que profunda. Porém, a garota dá uma provocadinha no protagonista e cutuca sua pancinha, dizendo que a literatura estava em alta para olhar para a vida. Ela ainda completa dizendo que a literatura oferece a todos que usufruem dela uma boa experiência única, repleta de emoções, talentos e memórias que nunca serão esquecidas. Um retrato para sempre. Ela continua mencionando que a literatura estuda todos os aspectos dos seres humanos, sendo assim, em outras palavras, um estudo literal sobre os próprios seres humanos. Ning completa dizendo que mesmo a literatura de ficção é apenas mais uma possibilidade para a vida das pessoas, e que isso que estava expresso na mente dele também era uma forma de literatura. Vendo que o garoto estava meio perdidão ali, Ning entra na cabeça dele, perguntando o que exatamente ele estava pensando naquele momento. Com um olhar meio triste e corado de vergonha, Baekhyun rebate dizendo que apesar das explicações da garota, ele ainda não tinha entendido bulhufas do que ela tinha dito. Em seguida, com um pouco de vergonha também, a garota dá um exemplo, e menciona que o protagonista acreditava que realmente o que sentia por Yao Yao era um amor sincero, mas nesse momento a mente do prota para e ele fica completamente congelado, perguntando se ele estava falando sobre a mesma Yao Yao que ele pensava. Haha, Baekhyun, eu acho que você fez cagada, hein? Em seguida, Ning diz que conhece Yao Yao há muito tempo e que como amiga, ela é uma pessoa incrível e carinhosa, pois sempre se atenta e é cuidadosa com aqueles ao seu redor. No entanto, infelizmente, quando se tratava de um relacionamento amoroso, Yao Yao não tinha tido muita sorte e não ia muito longe. Coitada, tá parecendo até o tio Pico. E ali, basicamente, ela confirma tudo que o protagonista havia dito, deixando apenas varado olhando pra ela, sem dizer mais nada. Enquanto eles discutem sobre literatura e relacionam a vida do protagonista com Yao Yao a um romance literal, alguém observa de longe com muita fúria. Era a Laranjinha alertando o protagonista de que a reunião do conselho de estudantes estava quase acabando e ele ainda estava ali para um encontro, o que representava uma grande falta de responsabilidade. Com muita raiva, ela parte para cima do protagonista, dizendo que queria ver como ele era por dentro e que acabaria com ele agora mesmo. Baekhyun começa a correr desesperadamente, perguntando por que a garota estava tão furiosa e por que tinha tanto ódio dele. Ao ver o garoto correndo, isso só aumenta a fúria da garota. Para piorar, o protagonista fica perguntando do que raios ela estava falando. Mas nesse momento, para salvar a pele de seu falso namorado, Ning se coloca na frente da Laranjinha e dá um peteleco nela. Fake Natty! Em seguida, ela pergunta em nome do clube da leitura ao conselho estudantil o que raios estava acontecendo para a garota perseguir o seu namorado.